Olá, pessoal. Meu nome é Luiz, eu sou da equipe de suporte de viagens e despesas, e hoje vamos falar sobre 5 dicas de configuração para o módulo de despesas da SAP Concur na edição Professional. Quando você é o encarregado de administrar os gastos de sua empresa e as soluções que o ajudam a administrá-los, nunca há falta de coisas a fazer, não é mesmo? E manter-se ocupado com as aparentemente intermináveis tarefas diárias pode mantê-lo longe de poder reavaliar suas políticas de gastos e as oportunidades existentes para melhorar e refinar o processo em vigor. Nós falamos com centenas de clientes todas as semanas e dessa forma já vimos de tudo. Muitas boas ideias e muitas coisas relativamente simples, por vezes, são negligenciadas. Assim, nos próximos minutos, vamos caminhar por algumas dicas que são fáceis de implementar e que podem trazer valor imediato para você e seu sistema, incluindo ter uma lista de regras de editoria simples e eficaz, simplificar o fluxo de trabalho para aprovação de relatórios, utilizar diferentes tipos de despesas sem sobrecarregar, usar o tempo a seu favor e aproveitar os treinamentos já disponíveis para assim tirar o melhor proveito da aplicação. O nosso primeiro conselho é sobre ter uma lista de regras de editoria que seja simples, porém completa. É muito fácil continuar acrescentando e acrescentando regras de editoria para resolver os problemas à medida que eles surgem. Mas lembre-se, cada regra de editoria é uma oportunidade para atrasar o processo de relatórios de despesas e, assim, frustrar o usuário. Elas têm absolutamente o seu lugar, mas devem ser usadas seletivamente e somente quando a necessidade e o objetivo forem bem estabelecidos e claros. Portanto, dê uma olhada em todas as suas regras de editoria para ver o que está realmente em uso, o que é necessário e o que pode ir embora. Qualquer regra desnecessária pode afetar a produtividade e a adoção dos seus usuários. Portanto, não tenha medo de reduzir os itens dessa lista. Por outro lado, existem algumas regras de editoria importantes que muitos clientes não utilizam. Por exemplo, verificar transações duplicadas. Essa é uma regra de editoria simples que faz exatamente o que diz. Ela verifica se há transações duplicadas para evitar entradas duplas acidentais que possam levar a pagamentos duplicados e até mesmo tempo extra de supervisão por aprovadores. Além disso, se seu sistema tiver a ferramenta de Expenseit, e estiver recebendo dados de um banco ou outro fornecedor de cartão corporativo, essa regra será muito útil, pois os usuários frequentemente tiram fotos de seus recibos, adicionam os mesmos aos seus relatórios, mas esquecem de uni-los com as transações de seus cartões. Imagem de recibo obrigatória. Essa regra irá garantir que os usuários adicionem a imagem de seus recibos às suas despesas, de acordo com os parâmetros definidos em seu sistema. Assim, evita-se a necessidade de correr atrás de recibos que já possam ter ido para o lixo, fortalecendo a administração de gastos de sua empresa. Tipo de pagamento de viagem. Essa regra garante que cada usuário tenha o tipo de pagamento correto para despesas de viagem, sendo elas de avião, carro, hotel e assim por diante. Os usuários podem confundir segmentos de viagem com transações de cartão de crédito, causando assim entradas duplicadas, e essa regra pode ajudar a eliminar isso. Transações cartão não enviadas com antiguidade. O que este nome longo significa é que o sistema impedirá um usuário de submeter despesas em dinheiro se ele tiver em sua conta despesas antigas de cartão de crédito, que ainda não foram enviadas para aprovação. Ela ajuda a garantir que os usuários mantenham seus relatórios de despesa em dia com suas transações de cartão. E agora vamos falar um pouco sobre o processo e o fluxo de trabalho para aprovação de relatórios. O processo é extremamente importante, é claro, mas assim como as regras de editoria, etapas de aprovação demais podem fazer mais mal do que bem. É uma boa ideia dar uma outra olhada em seu processo para garantir que cada etapa tenha o seu propósito específico. Certifique-se de que não haja partes desnecessárias no fluxo de aprovação, causando confusão para seus usuários ou atrasando o processo como um todo. Em seguida, examine seu fluxo de trabalho de perto para se certificar de que você não está se agarrando a resquícios de um processo baseado em papel, etapas que antes você precisava, mas que hoje não tem mais o seu lugar. E por fim, um equívoco que muitas vezes vemos é o de modificar o fluxo de trabalho para se fazer algo que um relatório de intelligence poderia fazer. Como exemplo, se alguém do processo de aprovação precisar saber
quais relatórios de despesas excederam um determinado valor limite, use um relatório de intelligence para fazer isso, ao invés de atrasar o processo de aprovação com uma etapa extra, apenas para se ter esse controle. Se você estiver procurando por meios de comparação, aqui temos alguns bons pontos de partida. O primeiro é o fluxo de trabalho padrão da SAP Concur. O relatório começa com o usuário, vai para seu gerente, até chegar então no back-office, para o final processamento das despesas. O segundo é para empresas que precisam de níveis adicionais de aprovação. Você pode ver essas etapas aqui, mas lembre-se, nem todas elas serão necessárias para cada relatório de despesas. Uma vez que o limite do relatório tiver sido aprovado, o fluxo de trabalho irá passá-lo à etapa de processamento de despesas. Esses são bons quadros de referência para determinar o que é melhor para a sua empresa. Nosso próximo tópico é sobre tipos de despesas, e é aqui que muitas vezes vemos os clientes pensar demais e assim complicar demais as coisas. Ao utilizar a lista de tipos de despesas padrão, você tornará a criação de relatórios mais fácil para os usuários. Mais tipos de despesas não significa necessariamente mais clareza. Se os usuários têm uma lista com 200 tipos de despesas para selecionar, é mais provável que cometam erros, seja acidental ou deliberadamente, porque estão sobrecarregados. Se os usuários têm menos tipos de despesas para classificar e selecionar, todo o processo se torna mais simples e fácil. A análise total de gastos também fica mais simples. Menos categorias para avaliar torna o processo de análise mais rápido e eficiente. E aqui temos algumas boas práticas para lembrar. Se você não vai fazer um relatório sobre isso, talvez você não precise disso. Se você não vai analisar gastos com relação a uma determinada categoria, provavelmente não precisará dessa categoria. Além disso, se diferentes tipos de gastos têm o mesmo código de conta em seu sistema, eles provavelmente podem ter também o mesmo tipo de despesa. Pense em refeições, por exemplo. Se você tem um único código de conta para refeições, não precisa de diferentes tipos de despesas para café da manhã, almoço e jantar. Também é importante observar que você pode ter um tipo de despesa com uma lista suspensa, se for preciso. Por exemplo, você pode ter informações adicionais como estacionamento, pedágio, garagem, etc., tudo sob um único tipo de despesa chamado transporte terrestre, e usar essas opções da lista suspensa para categorizar a despesa como for necessário. Finalmente, os tipos de despesas padrão do sistema são um ótimo ponto de partida para se analisar se é ou não preciso reconfigurar algo. Existe um mapeamento de dados e relatórios padrão de intelligence criados em torno desses tipos de despesas. E lembre-se, caso seja necessário, é possível renomeá-los sem alterar suas demais configurações. Então, o que é razoável e o que pode ser exagero? Na tela temos uma lista agradável e simples, mas completa de tipos de despesas. Veja como não há muitos, e você pode vê-los todos em uma única tela. Eles são fáceis de encontrar e fáceis de entender. Agora, olhe para esta lista. Note que o usuário não poderá nem ver todos os tipos de despesas sem uma certa confusão. O resultado desejado é tornar essa lista o mais simples possível, considerando que você tem o total controle e percepção dos gastos de que você precisa. Neste outro tópico, vamos falar sobre atrasos, o inimigo de um processo de relatório de despesas. Mas eles também são compreensíveis, já que os usuários estão ocupados. Eles têm um longo conjunto de tarefas antes que os relatórios de despesas cheguem à sua lista de prioridades. E aqueles que revisam e aprovam são os gerentes e líderes de equipe, que muitas vezes são os mais sobrecarregados. A boa notícia é que você pode configurar uma solução para ajudar nisso, o que nos traz ao nosso quarto ponto. Você pode ajustar o sistema para lembrar e motivar os gerentes a aprovarem relatórios de forma pontual. Notificações simples por e-mail podem lembrar os gerentes de aprovar o que eles precisam aprovar. Mas antes de chegarmos aos e-mails, recomendamos definir um prazo limite em que as aprovações deverão ocorrer. Assim, se um aprovador não tiver aprovado um relatório de despesas em um determinado número de dias, o sistema automaticamente o enviará ao aprovador do aprovador quando esse prazo estourar. Mas não abuse disso. Defina um número razoável de dias para esse prazo. Os mais utilizados são de 7, 10 ou 14 dias. Em seguida, defina então os lembretes por e-mail para que sejam enviados com base no prazo máximo que foi estipulado.
Como recomendação, esses lembretes podem ser configurados para que sejam enviados quando a metade do prazo máximo for atingida. Assim, se o tempo máximo for de 10 dias, tenha configurado um lembrete que seja enviado depois de 5 dias que o relatório estiver aguardando por uma aprovação. Além disso, recomendamos também acrescentar um lembrete para o último dia do prazo, e que os aprovadores saibam qual é o próximo passo a ser tomado. A empresa verá, assim, muitos benefícios ao tomar essas medidas para dar um empurrãozinho em seus relatórios. Os usuários terão seus relatórios aprovados em um melhor tempo, sem incomodar seus gerentes. Os administradores não terão que perseguir os gerentes para aprovar relatórios, e sua empresa obterá os dados que precisa mais rapidamente, para que possa administrar orçamentos e provisões de forma eficaz. O nosso último ponto é sobre o material de treinamento. Você pode não se lembrar, e muitos clientes não se lembram, mas existe um local de treinamento incorporado à sua solução SAP Concur. Você pode configurar este site para compartilhar as informações que desejar, o que pode ajudar na iniciação de novos usuários e responder as perguntas típicas. É uma ótima maneira de poupar tempo e reduzir as perguntas que você e sua equipe de TI têm que lidar. Além disso, você pode também usar o ambiente de treinamentos quando novos recursos ou atualizações forem incorporados, ou simplesmente usá-lo para refrescar o seu conhecimento sobre tópicos específicos. Uma prática muito adotada para isso é incluir um link que direcione os usuários ao material de treinamento logo na página inicial, na seção de notas da empresa, pois todos os usuários verão essa seção quando se conectarem a SAP Concur. É uma ótima maneira de entregar mensagens direcionadas e informá-los sobre novos recursos do sistema ou até mesmo sobre novas informações a respeito da empresa. No site de treinamentos, o usuário pode facilmente acessar todos os tipos de informações, como vídeos, guias, perguntas frequentes, todos a apenas um clique de distância. E lembre-se, como administrador, você pode configurar este site da maneira que quiser. Você pode ativar e desativar tópicos específicos e conteúdos a serem apresentados aos usuários na página de treinamentos. Ao concluirmos, lembre-se que essas 5 dicas simples vieram de centenas de conversas com clientes. São ajustes fáceis que podem ajudar seu sistema a manter-se forte e ajudá-lo a administrar os gastos de forma eficaz, mantendo os usuários satisfeitos e apoiados. Muito obrigado e até a próxima!